Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma conversa muito bacana. O pessoal vai chegando, né? E nós temos uma conversa muito bacana com Pedro Lovato. Pedro Lovato é um amigo de décadas. Eu estou naquela feliz idade aonde eu conto a amizade, as amizades em décadas. Então hoje nós vamos conversar com Pedro, que é esse amigo nosso, que é agricultor, trabalha no sítio Espaço do Sossego, ele com a família dele, com a esposa, com as filhas, tudo isso nós vamos ficar sabendo mais um pouquinho daqui a pouco, assim que ele entrar. O Pedro Lovato, alguns de vocês sabem que eu escrevi 2 livros chamados Vozes da Agricultura Ecológica, livros que me deram muito prazer em escrever, porque exatamente relata a história de agricultores ecologistas. E eu escrevi o livro 1, Vozes da Agricultura Ecológica, e ano passado eu lancei o Vozes da Agricultura Ecológica 2. O Pedro Lovato e a família dele é o primeiro capítulo do Vozes da Agricultura Ecológica 2. Então a minha trajetória profissional me estimula muito a ouvir as famílias agricultoras. Eu sei que eu não estou sozinho nisso, isso não é uma ideia minha em absoluto, é sempre um prazer muito grande ouvir as famílias agricultoras. E daí surgiu a ideia do Vozes da Agricultura Ecológica. Dar voz a essas oportunas e necessárias vozes, que são as vozes das famílias que trabalham baseado nos princípios da agroecologia, que produzem alimentos saudáveis, que oferecem para os consumidores esses alimentos saudáveis. É sobre isso que nós queremos conversar hoje com o Pedro. Ele deve estar entrando. E assim que ele entrar, nós vamos fazer esse bate-papo com vocês. Eu estou vendo aqui o Lauderson, está dando um alô, ele está no Instagram da Ana, está vendo um monte de gente que está entrando aqui, o Irã entrou, a Bruna, que legal que vocês estão aí para a gente poder conversar. Valdenira, a menina do algodão orgânico, lá do interior do Ceará, que coisa boa, Valdenira, que está aí com a gente. Então as pessoas estão entrando e eu estou só aguardando um pouquinho o Pedro entrar. E ele não entrou ainda. Quem está aí com o Pedro no WhatsApp, dá um toque para ele poder entrar, porque eu não posso agora entrar no WhatsApp. E ele deve estar tendo algum probleminha, mas eu sei que já está entrando. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o meu livro, Vozes da Agricultura Ecológica 1. E eu falava com vocês o Vozes da Agricultura Ecológica 2, que é aonde o Pedro Lovato, a família do Pedro, o sítio Espaço do Sossego está presente. Espaço do Sossego enviou uma solicitação para entrar conosco. Vamos transmitir vivo com eles. Que bom que eles chegaram. Estão chegando aí. Carla chegou, a Estela também está por aí. Fábio, meu irmão, Fábio Meirelles está por aí. Um prazer, Fabinho, que você esteja por aí também. E vamos ver, o Pedro entrou. Pedro, cadê você? Oi. Alô, Tudo bem? Lécio. Tudo bem, Pedro? Está escura a tua câmera, mas a gente está te ouvindo. Tá, vamos ver se a gente... Sua câmera está escura, mas a gente está te ouvindo. Ok. Agora sim, tá bonitão, Pedro. Olha aí. Tá frio por aí, Pedro? Tá um pouco frio. Tá um pouquinho frio, mas não é muito, não. Ainda não tá frio. Há pouco entrou uma amiga nossa do Ceará. Tem gente do Brasil inteiro conosco. Nós temos que contar para eles que aqui no Sul já começou a fazer um certo frio. Silvio Porto, um abraço para o Silvio Porto, está nos ouvindo. Matheus Furlim, aí de Antônio Prado. Tem uma galera grande. Aos poucos eu vou falando o nome. Pedro, eu estava antes de você entrar aqui conosco. Primeiro dizer que é um prazer enorme estar conversando contigo. E eu estava falando, para quem está nos ouvindo, que a nossa conversa a nossa amizade já se conta há décadas. Não se conta mais nos dedos das mãos e nem dos pés, se a gente for contar quando a gente se viu pela primeira vez. Mas eu quero começar conversando contigo o seguinte, Pedro. Hoje, o mercado de produtos ecológicos no mundo é da ordem mais ou menos de 120 bilhões de dólares.
Hoje não tem um mercado, e você está falando de Farroupilha, não tem um supermercado em Farroupilha que não tenha produto ecológico. Não tem um supermercado em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e não precisamos falar só das capitais. Em todos os locais tem produtos ecológicos. Hoje nós temos espaços que comercializam só produtos ecológicos. Bom, essa introdução minha é para dizer o seguinte, Pedro, você é de outro tempo. Você começou a pensar nesse assunto, olha, eu não vou falar ninguém, mas quase ninguém falava nesse assunto. Você começou a pensar em agricultura ecológica, nós ainda estávamos no final da década de 70. Sem contar a tua história toda, mas só para introduzir esse assunto, se apresenta um pouquinho para a gente. Pois é, Laércio, é verdade, assim, faz bastante tempo, né, que eu tive essa inspiração, eu diria, né, talvez uma inspiração, uma luz que brilhou na minha vida, né, ainda jovem, e assim, busquei, né, uma forma de praticar a agricultura, de fazer aquilo que eu gostava, que eu aprendi a gostar de fazer junto com meu pai, né, com minha mãe, minha família. Você é filho de agricultor? Filho de agricultor, sim. Filho, nasci na agricultura, né, nasci na terra, numa propriedade familiar, na colônia italiana, aqui na Serra Gaúcha, aqui em Farroupilha. E desde cedo, né, desde jovem, sempre acompanhando, né, meu pai na lida. Na verdade, Laércio, assim, nos primeiros tempos da minha infância, na minha adolescência, a gente produzia, a gente vivia, a gente se alimentava, etc., sem a presença ainda na nossa pequena propriedade familiar, né, digamos assim, da agroquímica, né? A agroquímica ainda não tinha chegado a nós nesse período. Então, eu diria assim, Laércio, que eu vivi, né, a minha vida, eu estou com 60 anos, né, nasci em 1960, e vivi um momento, um período da história bem interessante, né, porque eu tive a oportunidade de vivenciar eu diria, três momentos principais, né, que é a vida numa propriedade familiar sem ainda o advento da agroquímica. Depois eu vivenciei a chegada paulatina, né, gradativa do agrotóxico, né, nas propriedades, na nossa também, né, e como que essa tecnologia foi chegando, foi seduzindo, foi cativando, foi tornando, de certa forma, o agricultor refém dela, né? Pedro, então vamos começar falando dos seus pecados. Você também já usou agrotóxico aí na sua propriedade, então? Bom, já que tu falou em pecado, então eu vou me confessar, né? E tu vai fazer o papel aqui de sacerdote, né? Mas, na verdade, eu me perdoo, né? Eu já me perdoei, porque eu era bastante jovem, Laércio. Na verdade, na década de 70, eu estava terminando o segundo grau na época, né, com 17 anos, né? E sim, nós tivemos ali uma experiência na nossa propriedade, né, com o uso assim, digamos assim, intensivo, né, pesado de agrotóxicos. Então eu tive uma experiência digamos assim, do ciclo de 77, 78 e 78 para 79, e depois também mais um ano de 79 para 80, né. Então, na verdade, eu tenho um irmão que tem 4 anos a mais que eu, ele tinha então na época 21 anos, eu tinha 17, né, e nós fizemos uma parceria com uma pessoa que ia comercializar nossa produção, né, e também ia fornecer assistência técnica, né, e nós estávamos na época justamente assim, como jovens e tal, querendo alavancar a propriedade no sentido econômico, né, e modernizar e sair daquele sistema que nós vínhamos até então, muito baseado na autossuficiência, né, na produção diversificada,
mas ao mesmo tempo sem muito, digamos assim, sem muito a questão econômica, né? E eu e meu irmão, assim, jovens, na época, queríamos transformar a propriedade mais rentável, mais moderna e tal. E aí, então, nós entramos de cheio nesse mega pacote, né? Que estava chegando com força na época, né? Que vinha lá da questão da Revolução Verde e tal, né? E porque aquilo que era assim o novo, que era o avanço, que era o moderno, que era o progresso, que era tudo de bom, né? Ô Pedro, e você usou 2 vezes a palavra moderno. A indústria de agrotóxicos seduziu muito os agricultores, as agricultoras, as famílias com essa ideia de ser moderno, né? Então eu imagino que você com 17, 18 anos, como você disse, seu irmão com 21, não queriam ficar para trás, queriam modernizar a propriedade. E como é que o pai de vocês sentiu isso? Não, ele, de certa forma, ficou contente, porque viu que os filhos estavam com bastante, assim, disposição e vontade, né? Mas, por outro lado, eu acho que mais adiante eu vim a perceber que ele se sentia um pouco deixado de lado, né? Porque, na verdade, todo aquele modo de fazer as coisas, aquele saber que ele tinha... e tudo aquilo, digamos assim, agora fica para trás, né? Agora não importa mais, agora não tem mais valor, porque agora vai vir o técnico aqui que vai ensinar, que vai nos dar assistência, que vai nos orientar para nós ter, né? Para nós ir para frente, né? Entende? E o pai representou um pouco o atraso, né, Laércio? Que interessante, Pedro, você está contando, você está até me emocionando, porque essa é a história de milhares de famílias, né? Você imagina seu pai com conhecimento acumulado dele, da cultura dele por décadas e séculos, agora chega a modernidade e diz para ele que aquilo não tem o valor que ele sempre achou que tinha. Não que vocês quisessem fazer isso, obviamente, mas a situação levava a isso. Não, pai, esse conhecimento teu não vai dar daqui para frente. Daqui para frente nós temos um conhecimento muito melhor, que é o do veneno, que é o do adubo, né? Que esse choque que está na tua família, ele representa boa parte da história da agricultura familiar no Brasil. Laércio, eu lembro do meu pai pegando um punhado de terra e cheirando e dizendo para nós, cheira, essa terra é boa para plantar isso, isso, isso. Que legal, Pedro. Eu me lembro do meu pai, no fim do dia, assim, no entardecer, cheirar o ar e dizer para nós, sintam o cheiro do ar, sintam, em 2 dias vai chover. Maravilha, maravilha, mas claro. Aí vamos andar um pouquinho com essa história. Aí vocês usaram e você falou aí 1, 2 anos. Logo depois, então, 2 anos é pouco tempo. Quer dizer que eu já estou aqui, Pedro, te redimido dos teus pecados. 2 anos é pouco tempo. Aí você largou. Eu sei disso porque eu conheço a tua história. Como é que foi essa virada? Você usou veneno e por que você não gostou? Porque tem famílias que começaram junto com você a usar veneno há 30 anos atrás e continuam até hoje. O que foi de diferente? O que o Pedro Lovato sentiu de diferente que deixou essa trajetória de tantas outras famílias? Laércio, é uma pergunta um pouco difícil assim, de responder, sabe? Mas eu num dado momento, eu comecei a me incomodar, assim, muito internamente, ainda jovem, né? E foi uma coisa, eu diria, bastante espontânea e até intuitiva, né? Porque eu não conseguia mais, o momento em que nós preparávamos uma calda e misturávamos ali os diferentes tipos de agrotóxicos, né, fungicida com inseticida, com fungicida de contato, com sistêmico, com mais isso e aquilo, e aplicar aquilo, eu me senti não sendo eu. Me entende? Eu me senti... Tinha uma violação aí. Uma violação. Eu me senti agredindo aquilo que eu não sabia,
mas que eu tinha uma relação muito forte, um amor muito forte, que era a natureza. Porque essa relação muito forte com a natureza, eu fui pegando lá na minha infância, sabe? E aquilo estava dentro de mim. Tu me entendesse? Claro. Eu me seduzia, sim, pela questão ali que eu te falei antes, do novo, do moderno, do progresso, de não sei o quê, de vamos para frente e tal. Mas eu não sei por que te explicar, mas lá dentro de mim foi mais forte essa, eu acho, né? Eu penso hoje assim, essa questão dessa conexão, dessa relação mesmo com a natureza, como me perceber como um filho da natureza e parte dela, e não como dono dela, tu entendeste? Uhum. E eu sei que um dia eu cheguei em casa, inclusive depois do momento de reflexão que eu tive, que eu fiquei sozinho, eu entrei no mato e fiquei lá umas horas sozinho e tal, tive uma experiência ali muito, muito profunda, né? Eu voltei para casa e disse para minha mãe, olha, a minha mãe, eu prezo muito o ensinamento que a senhora me deu, principalmente na questão religiosa, porque a minha mãe nos ensinou muito, muito assim, com muito afinco a religiosidade católica, né? Ela era professora e tal. E eu prezo muito esse ensinamento, viu, Lécio? Mas eu disse para ela, mãe, a partir de hoje, os mandamentos, eu vou modificar os mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, para mim vai ser amar a Deus sobre todas as coisas através da natureza. Coisa linda, coisa linda. Porque eu senti muito forte essa coisa, assim, chamado da natureza, né? E me senti parte dela. Eu acho que é uma coisa assim que eu penso que se muitas pessoas conseguissem, né, se perceber num dado momento da sua vida, não como os donos, os senhores da natureza, ou simplesmente se perceberem como algo separado, né? Essa coisa de estar separado, e aí eu invoco São Francisco de Assis, que teve se sentiu em comunhão com o todo, né? Se nós conseguíssemos isso, eu acho que o mundo seria bem diferente. Pedro, você está falando uma coisa bacana que também expressa uma percepção que a agroecologia, que a agricultura ecológica nos traz. Então você está dizendo assim, ó, você está se mostrando, depois eu vou falar da filosofia contigo, mas você está mostrando esse aspecto assim, que alguns que não pensam como a gente podem dizer que é meio romântico. Você teve uma conexão com a natureza e você resolveu agir de acordo, de maneira a viver harmonicamente com ela. Mas isso que nós respeitamos muito, mas alguém pode ironizar. Eu queria dizer o seguinte para você, você também com isso, você traduziu isso em chegar para o seu pai e falar, pai, agora essa história dos venenos, você deu um passo atrás, como é que foi essa... Você modernizou e depois você deu vamos dizer assim, um passo para frente. Né? Não foi um passo atrás, mas você deu um passo para frente em relação à agroecologia. Como é que foi essa transição, essa outra transição para a volta? Laércio, eu acho que o meu pai, ele ficou sem entender nada do que estava acontecendo. E assim, muitas pessoas, assim, Laércio, na verdade, os meus tios, os vizinhos, estranharam muito assim, esse comportamento, porque nós, naquele período em que nós decidimos, entre aspas, modernizar, né, a gente se tornou referência, porque a comunidade vinha ver aí agora os filhos lá do seu Lovato que estão, eles que estão né, avançando e tal, indo bem e tal. E daqui a pouco, assim, houve essa mudança, né? Então, claro, e logo em seguida, assim, a maioria das propriedades, né, dos agricultores já começavam a utilizar e foi muito rápido esse processo, né, da agroquímica chegar com força. Muito rápido. Na Serra Gaúcha com muita força, né? Mas assim, o meu pai, ele não houve nem no momento em que a gente partiu então para essa coisa da agroquímica e nem depois que eu quis mudar, ele
na verdade, ele não houve choque assim, né? Choque. Legal. Meu pai, ele respeitou bastante a nossa forma de agir e ele, de certa forma, apoiou, né? Apoiou, assim. Mas... Pedro, ele apoiou, e eu vou te falar assim, ó, eu posso imaginar a alegria dele, onde quer que ele esteja, dele e da sua mãe, de ver a maravilha do trabalho que vocês fazem aí. E daqui a pouco eu vou querer falar nisso de novo, um pouquinho mais. Mas eu antes queria contar uma parte da sua história. Queria contar, não. Queria te pedir para contar uma parte da sua história. Porque, Pedro, eu vou te contar. Você sabe disso. Eu vim para o Rio Grande do Sul em 1988. Eu estudei de 83 a 87. E a Nara, que foi quem corrigiu nossos livros, está dizendo aí que já leu a história, ela que corrigiu, ela leu a tua história, ela está dizendo que contada tá tendo um outro colorido. Legal, Nara. Então, Pedro, eu vim para o Rio Grande do Sul, uma das coisas que me trouxe para o Rio Grande do Sul foi a figura do José Lutzenberger. Lutzenberger, a maioria dos que está nos ouvindo sabe quem é, mas tem alguns jovens que talvez não saibam, aí eles podem digitar lá. Eu não vou contar detalhes de quem foi o Lutzenberger, não, porque eles podem digitar e procurar. Mas o Lutzenberger é agrônomo e é a grande referência do ambientalismo brasileiro. E eu digo sempre, Pedro, que nós agrônomos ou técnicos da área, você também, agricultor, nós temos a sorte de Lutzenberger ser ligado à agricultura, ser agrônomo. Porque aquele ambientalismo todo dele, ele trouxe lições muito úteis para nós. Então eu vim para o Rio Grande do Sul em 88, muito atrás também, não apenas, mas atrás do Lutzenberger. Eu queria conhecê-lo, queria beber da fonte diretamente dos ensinamentos dele. Estou contando isso para dizer o seguinte, você tem uma história linda com ele ali no início dos anos 80. Conta para a gente a tua história com o Lutzenberger. Como é que você descobriu ele, como é que você foi atrás dele? Pois é, Lécio, justamente ali depois que eu tive então esse processo que eu estava te falando antes de questionamento interior, de me incomodar com aquele modelo, de forma intuitiva, né? Logo em seguida, eu tive a oportunidade de ler num jornal que a minha mãe tinha assinatura, né, o Correio Rio-Grandense, uma matéria, uma reportagem, onde tinha ali uma entrevista com, então, o Lutzenberger, né? Eu li aquilo e disse, puxa vida, mas esse cara está falando aquilo que eu estou sentindo, que eu estou querendo conhecer esse cara, né? As palavras dele fazem todo sentido para mim, né? Porque na época, tu sabe bem, né, Laércio, que pouco se falava sobre agricultura ecológica, né? Não é como seria hoje, né? E então, e ali dizia que ele falava como presidente da Agapan, que é aquela entidade ambientalista que ainda hoje existe ali em Porto Alegre, aqui e tal, né? Na época ele era presidente. Então eu disse, puxa, eu tenho que achar esse cara, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que trocar ideia com essa pessoa, né? Porque o que eu li dele aqui me interessa muito. E bueno, assim fiz eu. Descobri, não sei como, o endereço a sede da tal da Agapan. Eu vou lá e lá eu acho que eles vão me informar como é que eu faço para conhecer o José Lutzenberger, né? Um belo dia, eu larguei tudo aqui, desci a Porto Alegre. Eu nunca tinha ido a Porto Alegre, né? E cheguei lá, consegui chegar nesse local, né? Ali onde seria a sede da Agapan, mas ali na verdade não tinha sede, era uma sala onde a Agapan fazia suas reuniões uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, não sei, e nada mais que isso, né? Mas o guarda que cuidava ali no prédio, ele me deu o contato do seu Augusto Carneiro. Eu fui atrás do seu Augusto Carneiro, que era então secretário da Agapan, e o Augusto Carneiro, então, me disse, olha, é muito difícil tu falar com o Lutz, porque o Lutz viaja muito, ele não vai ter tempo para te receber, hoje ele está lá na Europa, não sei aonde e tal. Então ele disse, olha, tu vai para casa e eu vou te avisar quando o Lutzenberger estiver naquela região lá e tu vai procurar ele.
E aí, então, dito é feito. Ele me avisou um belo dia que o Lutz ia estar aqui em Bento Gonçalves, uma cidade aqui próxima, né? Então, nesse dia, eu fui e me apresentei e conheci, então, o Lutzenberg. Passei o dia com ele, que ele estava por aí fazendo os negócios dele e tal, né? Ele tinha ali umas assessorias e tal. Qual o carrão que ele estava? Pedro, qual o carrão que ele estava? Ele tinha um Fusca marrom claro. E então aí eu passei o dia com ele e me encantei, né? Me encantei com tudo que eu aprendi com ele. Eu enchi ele de perguntas e ficamos ali, enfim, conversando. E a partir daí, então, Laércio, eu posso dizer, né, que tomei a decisão, né? Que agora eu sabia o que eu queria, a tal da agricultura ecológica, né? E voltei para casa decidido a botar em prática esses ensinamentos, essas ideias, né? Essas informações que o Lúcio me passou, né? Que maravilha. E depois, na viagem de volta para casa, de Bento, ele passou em Farroupilha, né? E me deixou aqui. E no caminho, então, nós conversamos e eu questionei ele, né? Professor, eu gostei muito de passar o dia com o senhor, aprendi muito, foi muito importante para mim, mas eu quero chegar lá na nossa propriedade, lá em casa, e botar em prática como é que eu faço, por onde que eu começo. E aí ele me disse, olha, tu tem ali um papel? Tenho, então toma aqui uma caneta, anota que eu vou te passar as regras básicas da agricultura ecológica. E esse papel, né, eu tenho mostra aqui. Mostra pra gente. Que tu conseguiu publicar, né, no livro Vozes, Pedro, esse é um orgulho para mim. Em primeira mão, esse papel está em facsímile no Vozes da Agricultura Ecológica 2. Deixa eu contar para o pessoal aproveitar para fazer essa propaganda. Então, eu já tinha dito no início, o Pedro está no Vozes da Agricultura Ecológica 2, é o primeiro capítulo desse livro. Essa história que ele está narrando, em boa medida está lá, mas nada como ouvir da boca do protagonista. E essa história do Lutzenberg é sensacional. Eu, como agrônomo, Pedro, que trabalho há mais de 30 anos com agricultura orgânica, eu posso dizer que essa anotação que você fez das dicas do Lutzenberg são absolutamente atuais e elas são uma síntese. Eu conheço muito livro que tem 200 e 250 páginas e não consegue contar para a gente tudo que o Lutz contou para você e você sintetizou numa página. Então, esse documento, o André aqui, meu amigo André, que prefaciou o primeiro Voz da Agricultura Ecológica, ele está dizendo que esse é um documento histórico. É por isso que eu digo, André, é histórico e está no Voz da Agricultura Ecológica 2, com a permissão do meu amigo Pedro Lovato, e isso me dá muito orgulho. Pedro, sim, o tempo vai passando, essa conversa contigo, eu sei que é para muito tempo e hoje nós vamos conversar só 1 hora. Aí você começou, vou pular um pouquinho tua história para dizer o seguinte, você começou a trabalhar, porque eu conheço ela, então vou dizer para quem está nos ouvindo, um monte de amigos nossos estão nos ouvindo. Então você começou a trabalhar com agricultura ecológica. Não foi fácil. Depois, é pena que a gente não tem tempo para contar em detalhes, mas você passou por maus bocados, inclusive do ponto de vista econômico. Não é o que é hoje a agricultura ecológica, você conseguir vender aqui, conseguir vender ali. Então você teve um início que não foi simples. Você chegou a dar uma, eu não vou dizer uma desistida, mas uma questionada se você deveria ou não ficar na propriedade. Eu sei que você andou por Curitiba envolvido em um projeto de caráter também alternativo, ecológico, mas vamos pular essa parte, que nós não vamos dar conta de contar ela, e vamos chegar ali em 89, quando você foi convidado. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da Feira dos Agricultores Ecologistas. Eu e você estávamos, foi quando nós nos conhecemos, Pedro, em 14 de outubro de 1989, na primeira Feira dos Agricultores Ecologistas. O pessoal da FAI entrou aí conosco, eles estão também nos ouvindo, e vários agricultores que participam da feira estão conosco. Então, conta para mim essa primeira feira. Tem um episódio engraçado teu nessa primeira feira? Conta para gente esse episódio. Pois é, Laércio. Tu me perguntaste se eu pensei em desistir. Eu acho que desistir não, mas
assim, era bem difícil a questão da viabilização da produção ecológica, né, no início, porque justamente a questão, eu esbarrava na questão de comercialização, né? Então eu tinha ciente para mim que nós tínhamos que abrir picadas, né? Abrir caminhos, e que esse processo, além de eu conseguir viabilizar e botar em prática aqui na propriedade a agricultura ecológica, também nós tínhamos uma caminhada pela frente, né? Abrindo canais de comercialização, viabilizando tudo isso, e depois também, e se der nós vamos tocar um pouco nisso, a questão da garantia, né? Da certificação, que foi também outra peleia, tu sabe bem disso, né? Que nós vivenciamos junto um pouco essa questão aí lá no início, né? Mas justamente, Laércio, quando a Colmeia, então, decidiu fazer, lá em 89, 14 de outubro de 89, essa feira, eu já tinha contato com a Colmeia, a gente já vinha comercializando algumas coisas, enfim, mas de forma muito difícil ainda, né? E quando surgiu a primeira feira, sim, eu estava em Curitiba na época, eu estava envolvido com outro projeto e até na perspectiva de me transferir para lá, né? Também um projeto de agricultura ecológica e vida alternativa, assim, né? Na época se falava vida alternativa. Mas quando eu fiquei sabendo, né, através de um amigo que ia ter essa feira... Chico do Mel. Chico do Mel. Salve, Chico do Mel. Salve, Chico. Eu simplesmente larguei tudo lá e disse, não, esse é o momento. Essa feira é a oportunidade. Eu senti dentro de mim, né, essa coisa que essa feira ia ser realmente um evento importante, como foi um marco, né, Laércio? Essa feira foi um marco. E então eu larguei tudo lá, vim embora no primeiro ônibus que eu consegui e cheguei aqui em Farroupilha em tempo de preparar assim o que eu consegui, né? De produtos, colhi umas coisas na horta da minha mãe, eu tinha um pouco de mel, a gente tinha ali enfim, várias coisinhas, né? Tua mãe mandou você levar folha de alcachofra que ia vender? Sim, pois é. Eu queria, né, preparar assim bem, ter produtos para mostrar, né? E eu me lembro que a minha mãe me disse, olha, leva a folha da alcachofra ali e tal, porque ainda não tinha as alcachofras, tinha só as folhas, né? Eu disse, mãe, mas o que eu vou fazer com isso? Não, as pessoas vão gostar, tu vai ver, pode levar. Então foi o que eu colhi também, folha da alcachofra, trigo em grão, feijão. Enfim, peguei o que tinha um pouco ali e montei assim uma feirinha, né? E tal. E o Chico do Mel, então, né? Que ele mora em Anarreca, aqui em Caxias, é uma cidade vizinha. Ele iria passar aqui, eu ia carregar as coisas no Fusca dele e nós iríamos descer junto a Porto Alegre nessa feira. Ô Pedro, toda a produção de vocês dois cabia no Fusca. É que o Fusca dele era bem grande, sabe? Sim, era um Fusca enorme. Meu Deus. Bom, claro, tiramos todos os bancos, enfim, né? Mas na verdade, então, quando o Chico passou, essa eu acho que é a história engraçada aí, eu estava dormindo, né? Era de madrugada, e disse, olha, Chico, sinto muito, eu estou arrebentado, eu estou cansado, viajei toda a noite anterior e trabalhei preparar a feira e estou aqui. Faz o seguinte, carrega tu os produtos, eu deixei pronto ali no porão e vai e faz a feira e pronto, eu vou ficar. E assim foi, ele pegou e foi, carregou e foi embora, né? E eu fiquei dormindo. Daí, só que eu acordei assim, faltava um pouco para 7 horas, e aí eu me dei conta, disse, puxa, mas que mancada que eu dei, cara, eu tenho que estar lá nessa feira. O que eu fui fazer? Eu acho que eu nem sabia direito, estava tão cansado que eu nem sabia direito o que eu estava falando. Aí eu liguei para a rodoviária, ele disse, não, tem um ônibus às 7. Então eu consegui pedir para o meu irmão me levar, rapidamente consegui pegar o ônibus,
e desci a Porto Alegre de ônibus, cheguei às 9 horas, então, lá na feira, né? Desci na rodoviária, saí correndo, e aí cheguei em tempo de comparecer, estar presente na feira, e também fiquei encantado ali com a feira e tudo, e assim foi a história, né? Ô Pedro, e vamos falar um pouquinho mais da feira. A sua história com a feira, de outros, né, Pedro? Ainda bem que não é só a tua, tem outras histórias bacanas ao redor da feira. Para mim, é um dos meus privilégios da minha vida eu ter estado nessa primeira feira e acompanhar a feira diretamente, muito próximo durante muitos anos, depois um pouco mais de longe. Mas é a primeira feira de produtos orgânicos do Brasil. Eu não tenho dúvida em falar que é a maior feira de produtos orgânicos da América Latina, e eu gosto de falar também que é do mundo. Uma vez me contaram que tem uma feira em uma determinada cidade na Índia que é maior que a nossa. Eu falei, mas a Índia é muito grande, eu vou continuar falando que a feira da José Bonifácio é a maior do mundo. A Índia está longe. Mas eu quero dizer o seguinte, Pedro, o que eu vou te dizer? Não sei como você se vê, mas a sua história com a agricultura ecológica é intimamente ligada com a história da FAI. Eu vou contar aqui para quem está nos ouvindo que você tem 2 filhas, daqui a pouco você fala delas, casado com a Margarida, você tem a Amélia e a Amanda. E essas meninas foram criadas na feira. Nós temos fotos, vocês têm, né? Isso foi tirado do jornal, delas crianças brincando ou vendendo produtos do lado da sua banca. Com a Franciele Delé, minha amiga, filha do Nelly Daldaci, que também está no Voz da Agricultura Ecológica 2. Quero ver se eu faço uma live com a Franciele também, se ela topar. Porque a criança, né? Hoje elas são umas mulheres de 25, 26, 27 anos, não sei, mas eram crianças, foram criadas na feira. Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com a FAI, com a Feira de Agricultores Ecologistas. A gente ainda fala, né, Pedro, da Cooperativa Ecológica Colmeia. Já fazem mais de 10 anos que nós não temos mais a Colmeia. Mas a Colmeia também nós devemos saudar a Colmeia numa live que eu e você, numa conversa minha e tua, nós somos obrigados a saudar a Colmeia, porque a Colmeia representou muito na nossa vida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da feira na sua vida, o que ela tem representou e tem representado para você. Pois é, Laércio, essa feira ela acabou se constituindo na minha vida e na vida da minha família, né, da nossa família, em mais do que uma feira, ou seja, em algo mais do que um ponto de comercialização de produtos sem veneno, né? Ela se tornou parte da nossa vida. Ali nós estabelecemos relações, criamos amigos. A vida das minhas filhas e da minha família, porque eu e a Margarida casamos em 94, né? A feira surgiu em 89. Uhum. Então, a história de ambas está intimamente ligada, inseparavelmente ligada, né? As minhas filhas, como tu disseste, elas desde pequenininha, né? Iam junto para a feira e participavam e se envolviam, né? E interagiam com as pessoas, né? É lindo isso. É lindo. Pedro, não sei se você sabe, se você já parou para fazer a conta. Você já foi à feira mais ou menos umas 1.500 vezes. Você foi à feira de Porto Alegre. Me fala um pouquinho, Pedro, na proposta da agroecologia, ou da agricultura ecológica, nós aqui temos uma tradição, o Lutzenberg e a Ana Primavesi nos ensinaram a falar agricultura ecológica, né, Pedro? A gente ainda mantém esse termo. Mas hoje se fala muito em agroecologia. Uma das propostas básicas é aproximar agricultor de consumidor. Aí eu acho interessante estar nos livros, né, circuitos, cursos de comercialização, aproximação de agricultor-consumidor, tem teoria sobre isso, né, a nova economia, a nova sociologia econômica, construção social de mercados, as pessoas vão dando nomes novos a uma prática que a gente tinha que a gente nem sabia que ela era tão revolucionária, ou, para usar uma palavra que o Lutzenberg gostava, tão subversiva, que é essa aproximação do agricultor com o consumidor. Fala um pouco sobre isso. Você tem consumidores que são amigos ao longo desses anos? Qual foi a influência dos consumidores na vida de vocês também, da sua família? Sim, Laércio, para além dessa questão comercial, vamos dizer, e que é importante a questão comercial, porque
assim, a base da sustentabilidade econômica da nossa família, da nossa propriedade, é essa feira. E não só minha, mas de vários outros ali agricultores que fazem parte dessa feira, né? Ela foi de extrema importância. Mas ali sim, Laércio, nós criamos muitos amigos aí, pessoas que hoje a gente me convida para o casamento do filho, batizado do neto e por aí vai, né? Que legal. E nós também, né? A feira se tornou um evento e de tal forma, Laércio, que quando a gente porventura não vai à feira, parece que aquele sábado faltou alguma coisa, né? Faltou, imagino. Ô Pedro, e nesse momento agora, vamos chegar para o momento de pandemia que nós estamos vivendo. As feiras eu sei que continuam funcionando. Conta um pouquinho para a gente o impacto da pandemia na dinâmica da feira, como é que os cuidados que estão sendo tomados, se a venda está boa, se vocês estão vendendo. Vamos falar um pouquinho desse momento, porque, digamos assim, não tem como a gente deixar de falar desse momento tão significativo que nós estamos passando. Como é que as feiras ecológicas estão lidando com esse momento agora? Sim, Laércio, a feira ali da José Bonifácio, a FAI, né, pioneira que quando, digamos assim, chegou para valer essa questão da pandemia, né, imediatamente nós começamos a trabalhar essa questão, mesmo antes dos decretos ali, tanto do município como do estado, né, para tomar medidas e propor medidas ali para a sociedade, para o poder público, né, que tornassem a feira segura na questão sanitária, né. Então, e ali, a partir disso, se organizou ali em Porto Alegre um grupo de trabalho que adquiriu o nome de Força Tarefa, né, uma força-tarefa que é composta por representantes, então, de todas as outras feiras também, ecológicas de Porto Alegre, de órgãos governamentais, como o Ministério da Agricultura, a Vigilância Sanitária, o Centro Agrícola Demonstrativo, e ali estão representadas, enfim, e ali vários setores, né? E começou a trabalhar essa questão. Então, nós conseguimos, primeiramente, ampliar a feira, fazer com que a feira se tornasse espaçosa e permitisse a distância segura entre as pessoas, né? E também foi tomada medidas para que os clientes, as pessoas, não tivessem acesso direto aos produtos, não pudessem manipular esses produtos, né? Somente os agricultores que fazem isso, né? E existe assim uma faixa, né, que dá um distanciamento, né, do consumidor para com a banca, né? E também foi feito Oi, não sei se nós tivemos um probleminha, Pedro, tua imagem congelou. Alô? O Pedro está voltando. Oi, Pedro, voltou. Voltou? Agora a tua imagem não, só o teu som. Agora sim, voltou a imagem. Tá. Então, certo. Ali, todas as bancas têm o álcool gel, água e sabão. Também se interrompeu imediatamente a realização de eventos aí, porque isso sempre foi uma característica muito interessante da feira, né? Principalmente da José Bonifácio, a realização de eventos, de degustações. Então, interrompemos com qualquer tipo de evento que chamasse público, né? E também degustações. Não são servidos lanches para serem consumidos ali, né? E várias outras situações assim de adequação à questão sanitária, e de forma que a feira se tornou bastante segura, até por ser um espaço realizado assim em espaço aberto,
que torna ela também segura, né? E uma coisa importante, Laércio, a feira, por ser uma... Acho que deu uma outra parada. Lembrar para vocês, pessoal, que tanto a feira da FAI, Feira de Agricultores Ecologistas, quanto a Feira do Menino Deus, a Feira do Bairro Tristeza, estão dando um show de organização em relação à pandemia. E eu acho que também, só de deixar dica para vocês, seguirem essas feiras no Instagram. No Instagram, nos dias de feira, tem live direto da feira mostrando como está funcionando. Durante a semana, eles vão postando vários cards bem bonitos, muito bem feitos, mostrando como que a feira pode continuar funcionando com segurança e vendendo saúde. Porque tem isso, né, Pedro? Não dá para deixar de vender saúde em tempo de pandemia. Então, a gente precisa das feiras funcionando. Eu queria acrescentar isso, né? Que é importante que as feiras continuem acontecendo, mesmo nessa situação de pandemia. É claro que tem que se adequar a toda essa questão que eu mencionei já, tá? Mas nós sabemos, Laércio, que a resposta que o nosso organismo vai ter a um determinado agente agressor, no caso um vírus ali, né? Vai depender muito de como está o organismo, de como está a saúde dessa pessoa. E a saúde da pessoa está muito intimamente ligada à questão de como ela se alimenta. Então, é importante que continuem acontecendo as feiras e que as pessoas continuem tendo acesso a essa boa alimentação saudável, né? Porque isso vai fortalecer elas mais, né? E também eu acho importante ressaltar, Laércio, que as feiras, por ser uma forma de comercialização que a gente chama de cadeia curta, aonde o produtor colhe na sexta-feira e no sábado ele mesmo está ali vendendo, ofertando esse produto diretamente, é quase como a pessoa da cidade colher diretamente na lavoura, né? Não existe ali vários estágios de comercialização, né? Enfim, então tudo isso eu acho que faz com que as feiras sejam bastante importantes, né? Pedro, além do que é muito importante que elas continuem acontecendo, porque para o agricultor para nós agricultores feirantes seria extremamente prejudicial economicamente, né? Claro. Então, Pedro, a Naí comentou, o Gabriel também, Gabriel, meu filhinho, está aí nos ouvindo e comentou que de uma maneira incoerente, nunca se questionou a permanência dos supermercados abertos. E aí, em Porto Alegre e outras capitais do Brasil, de maneira mais séria, questionaram a presença das feiras. Em Porto Alegre chegaram a fechar a feira e tem locais do Brasil onde as feiras não estão funcionando até hoje, sendo que feiras feitas com cuidados, e Porto Alegre, nesse sentido, realmente deu um exemplo muito interessante, ela é muito mais saudável do ponto de vista de prevenção da pandemia do que um supermercado por motivos óbvios. Um é fechado, o outro é espaço aberto. Pedro, é o seguinte... o tempo, como eu já imaginava, o tempo tem corrido rápido e eu quero voltar um pouquinho para a sua propriedade. Porque a feira em Porto Alegre é um show e é necessário, você está com o relógio aí, eu também estou aqui. A feira em Porto Alegre é um show e, de fato, nossa, eu acho que a gente tem que falar mais sobre essa feira e, bom, eu faço muito isso na minha vida profissional, inclusive esse Vozes da Agricultura Ecológica 2. De certa forma, Pedro, eu acho que você leu algumas histórias, não sei se você pôde ler todas, mas esse livro também conta um pouco da feira. É incrível como vários de vocês que são feirantes estão no livro, e esse livro acabou sendo, os 2 livros, é um total de 35 histórias, que me enche de satisfação ter escrito essas 35 histórias, e muitas delas falam da feira. Então vamos sair da feira e voltar para a sua propriedade. Sabe por quê? Nós estamos chegando ao final, e eu não queria deixar de contar para as pessoas que estão nos ouvindo que a sua propriedade é um brinco. Ela é linda. E a Margarida lá, fazendo o trabalho bonito que faz, as suas filhas ativas, a construção, a tua casa é linda, e os pomares que você tem, e a horta, o solo coberto.
esteticamente ela é muito bonita. Eu sempre digo o seguinte, Pedro, eu não sou mais um agrônomo, que eu vou te perguntar se produz bem, se a produtividade é boa ou se o solo está bom. Eu já tenho 30 e tantos anos de profissão, já estou menos preocupado em saber a produtividade e estou mais preocupado em saber se está bonito, se esteticamente me enche os olhos. E a sua propriedade nos enche os olhos. E eu também acho, rapidamente dizendo, que o Brasil enfrenta uma crise estética. O Brasil está feio. Também não preciso entrar em detalhes de falar mal do presidente que tem feito as confusões que tem, é triste ver o Brasil, a pandemia, toda a situação que nós estamos vivendo, mas eu acho que a palavra feia resume, para mim resume. Nós estamos numa crise estética, está feio. E eu acho que a agroecologia, Pedro, a agricultura ecológica, é uma resposta estética, é uma resposta bela a essa crise estética que nós estamos enfrentando. Ou seja, nós respondemos com beleza à feiura que está reinando em boa parte da nossa classe política ou dos nossos governantes. Eu queria saber de você o seguinte, você busca o belo na sua propriedade ou aquilo é uma consequência natural do trabalho que vocês fazem? Laércio, eu não sei se eu busco o belo, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que nós aqui entendemos o nosso sítio, né? O sítio agroecológico Espaço do Sossego, é o nome, como não um lugar apenas que a gente produz para o mercado, mas um lugar que nós vivemos. E o que a gente procura fazer aqui, Laércio, é que o nosso sítio, a nossa pequena propriedade, ela seja um exemplo de como nós gostaríamos que fosse o mundo, né? O homem e a natureza convivendo sobre relações assim harmoniosas, né? Então eu acho que ela acaba ficando bonita porque a gente tenta fazer isso, né? E sim, eu estudei filosofia, né? Tu já citaste antes aí. Eu acho que Pedro, o sentido do belo... dá licença, antes que você fale da filosofia do sentido do belo. Você começou com engenharia química, migrou para biologia e terminou na filosofia. Eu acho bacana isso, sabe por quê, Pedro? Porque antigamente a noção de ciência não era tão compartimentalizada como é hoje. Química, biologia e filosofia fazem parte desse todo de tentar entender a natureza. Segue o teu raciocínio filosófico. E terminei na agricultura, que a agricultura é uma mistura de tudo isso, né? Exatamente. Porque na agricultura tu tem que ser um pouco cientista, um pouco técnico e um pouco filósofo também, né? Eu acho que sim. Tu tem que questionar, tu tem que interagir, tu tem que refletir sobre, enfim, porque isso é que vai te levar a buscar algo melhor também, né? E tu sabe que, voltando um pouco à Lutz, uma coisa que eu admirei muito no Lutzenberg, logo no primeiro encontro dele, que apesar dele ser um homem das ciências, né? Porque tu sabe muito bem que a gente poderia conversar com ele sobre química, física, biologia, qualquer matemática, inclusive. Ele tinha muito conhecimento de matemática. Mas ele tinha capacidade, Laércio, de se encantar, de olhar uma árvore, ou olhar uma mata e ficar dizendo que coisa linda, que maravilhoso que é isso. Olha só, olha aquilo lá, como é que pode, como é que tá. Né? Então eu acho que quando o ser humano perde isso, Laércio, ele perde a sua alma, cara. Então é muito importante nós retomarmos a capacidade, esse sentido de contemplar, de perceber a beleza enfim, de fazer coisas bonitas também, né? Tentar deixar o mundo mais bonito, não só mais eficiente, mais produtivo, mais não sei o quê, mas mais bonito também, né? Mais bonito, nós precisamos de beleza, nós precisamos de beleza. Pedro, nós estamos chegando para os nossos últimos 3, 4 minutinhos. Eu queria agradecer a você esse papo nosso. Eu sabia que ia ser bom. E as pessoas estão aqui comentando. Infelizmente, pessoal, eu estou vendo muitos amigos e amigas nossas falando aqui, mas eu não estou podendo, não estou conseguindo falar o nome de todo mundo. Meu amigo Cláudio Melo está aparecendo. Muita gente te saudando, Pedro. Muita gente mandando um abraço para você. Eu queria dizer que eu tenho muita satisfação, Pedro, de você sabe disso, verbalizei isso para você, de você estar no Vozes da Agricultura Ecológica.
Eu acho que você, dentre todas, dentre tantas, você é uma voz, você, Amanda, das tuas duas filhas, a Amélia e a Amanda, a Margarida, a família, o Sítio Agroecológico Espaço do Sossego, precisa ser ouvido. E vocês têm eu sinto realmente muita satisfação que vocês estão aqui conosco no Voz da Agricultura Ecológica. Eu queria deixar para você falar suas palavras finais, se despedir do pessoal, porque nós temos só mais 2 minutinhos. Tá, Laércio, primeiro, eu quero tu citasse a minha família, é a coisa mais preciosa da minha vida, amo muito, minhas filhas são maravilhosas, são parceiras, são minhas amigas. Eu sou testemunha que são. Então, nossa, só alegria, graças a Deus, assim, eu acho que nesse ponto também Deus me abençoa demais, tá? E também eu quero falar um pouco, assim, da importância, da tua importância, Laércio, nesse processo todo. Pessoas como tu tivesse junto conosco lá nos primórdios da feira, em construir processo, construir a própria feira, né? Canais e outros canais de comercialização, e depois na questão que nós começamos ali também na feira, e ali a feira, por isso também é importante, é um marco, né? A questão dos sistemas participativos de garantia, lembra? Que nós chamávamos de rede de geração de credibilidade da agricultura ecológica, né? Isso aí. Que nasceu ali, né? Que nós tiramos esse coelho da cartola ali, né? E que foi muito importante e continua sendo, né? Para viabilizar a questão vamos dizer assim, da certificação, não é essa palavra, né? Mas vamos utilizar para a pequena propriedade. E eu quero também salientar, Laércio, a importância de entidades como o Centro Ecológico, né? Embora que quando eu comecei, eu ainda não tinha contato com o Centro Ecológico, mas logo em seguida nós enfim, nos somamos. Eu fiz um curso lá, eu acho que em 93 ou 94, depois, né? E eu acho que foi muito importante, assim, nessa história, e hoje a agricultura ecológica, ou agroecologia, então, eu gosto de chamar agricultura ecológica, tá? Porque é assim que eu comecei, né? Mas se nós temos outra realidade, muito se deve às entidades, às ONGs de assessoria técnica, né? Que tiveram, assim, a função histórica de levar aquilo que nós lá no início chamávamos de agricultura alternativa, mas entendida então como uma alternativa a um modelo que está aí, a uma situação, uma conjuntura que nós entendíamos como não a melhor, mas levar isso como uma alternativa para o agricultor e para viabilizar o agricultor. E isso foi muito importante. Então eu quero realçar aqui, Laércio, o grande trabalho, a grande importância histórica do Centro Ecológico e de pessoas como tu, tá? E é um privilégio estar falando contigo. A gente teria, eu acho, muitas histórias aqui ainda para compartilhar, né? E tomara que surjam outras oportunidades, tá? Vão surgir, Pedro. Você sabe que as pessoas estão dizendo que é muita live, né? É muita live, é muita conversa, mas é tanto assunto bom para a gente conversar, e esse meio aqui nos permite isso e permite compartilhar. Nós tivemos aí hoje permanentemente conosco entre 50, 60, chegou até 70 pessoas conversando. As pessoas estão se manifestando aqui com muito carinho com a gente, Pedro. Então, qualquer dia a gente conversa mais um pouco. Eu vou me despedir de todo mundo. Pedro, muitíssimo obrigado, foi um enorme prazer. Um beijo para as suas meninas aí, porque esse sítio realmente é um prazer estar aí com vocês. E a gente, daqui um momento mais para frente, a gente marca outra conversa dessa. Beijão para vocês. A minha saudação também, Laércio, com todo mundo que está nos assistindo aí. Eu não sei muito bem visualizar o pessoal aqui, mas um abração, né, para todo mundo aí. E é isso aí. É isso aí, Pedro. Um abraço para você. Vou encerrar aqui, pessoal. Um prazer. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E qualquer dia a gente vai ter mais uma conversa com essas necessárias e oportunas vozes da agricultura ecológica.